Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan e dos nossos seguidores aí pelo YouTube, pelo Insta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Solange Matilde, com um programa Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Sou psicóloga, psico-oncologista, que é a interface entre psicologia e oncologia, e sou consteladora familiar também. Eu sempre estou procurando indicar um livro que é para que você tenha autonomia. Através de um livro a gente pode percorrer caminhos muito interessantes. Bom, pelo menos para mim funciona assim. E com o excesso de telas eu senti muita necessidade de voltar para os livros. Eu fiz até uma assinatura e está me trazendo vários tipos de literatura. Então, acho que é muito interessante você comprar o livro. O que nós estamos trabalhando agora é O Ator, Como Levar uma Vida Mais Autêntica, de Dom Miguel Ruiz. Ele também escreveu o best-seller Os 4 Compromissos e logo depois escreveu também o 5º Compromisso. Aqui ele tem uma participação da Bárbara English, não sei se é assim que pronuncia, mas dá para entender. Então, o Dom Miguel Ruiz, eu também já falei sobre ele, né? Ele é um ator que está muito voltado aí para a ideia de ser um curandeiro mexicano. A família dele toda veio dessa linhagem nagual mexicano, e ele, ao longo da vida, vai descobrindo que também é alguém que pertence a esta linhagem. Então é muito interessante ler o livro. Ele é fininho, ele é pequenininho, mas nem por isso deixa de ser profundo. Nós já falamos várias coisas sobre os capítulos, e hoje vai ser um capítulo que ele destaca a atenção. A atenção que é fundamental para o aprendizado. E acho que até com o uso de mais de telas, que tudo vem muito pronto, a nossa atenção fica flutuante, né? Eu diria mais do que flutuante, ela fica sem foco, porque você está com a TV ligada, você está vendo o seu Instagram, ao mesmo tempo você está no YouTube, está no WhatsApp, e fica assistindo filmes curtos. Então, a nossa atenção tende a não ficar focada. E aí depois vem uma série de diagnóstico, né, de TDAH, e talvez seja só falta de treino para a leitura, ou de tomar uma decisão de colocar a sua atenção em algum lugar. Por exemplo, se a gente foca a atenção no presente, você poderá fazer algo diferente do que você sempre fez. Talvez você possa pensar sobre os seus papéis e descartar papéis velhos e realidades que são antigas ou que estejam entrelaçadas com crenças que você aprendeu lá na sua infância, que você aprendeu com a sua família. E às vezes você nem percebe que está imerso numa crença. Talvez você não tenha nem dúvida, mas para aqueles que têm dúvida quanto ao seu modo de viver, aonde você quer chegar, ou simplesmente gostaria de fazer uma análise, a atenção precisa estar bastante ativada e focada nesse desejo. Quando acreditamos em uma coisa, a gente tende a dar mais atenção naturalmente mesmo. E não só focar naquilo, mas acreditar tudo que tem
que tem a sua convicção, o seu estilo de vida, ou aquilo que você deseja. Vamos pensar um pouco aqui. Quando a gente compra um carro, por exemplo, meu carro é vermelho, eu passo a notar a quantidade de carros vermelhos que tem na cidade. Ou eu me lembro na minha gravidez. Parece que eu não via nenhuma mulher grávida. Quando eu descubro que eu estava grávida, parece mágica, né? Começa a ver mulher grávida para tudo quanto é lugar. Ou simplesmente você acredita que em tal lugar as pessoas são bonitas ou feias, você passa a ver aquilo que você acredita. Uma outra coisa fácil de constatar é quando você começa a se preocupar com cachorros abandonados. Você começa a ver caramelo, eu falo camarelo, caramelo para tudo quanto é lado. Outro exemplo é buracos na calçada. Parece que colocaram todos os buracos à frente da sua vista ou abaixo dos seus pés. É porque a gente tem essa percepção mais seletiva, a gente está mais focado. Então a gente tende a confirmar, por exemplo, é verdade, a quantidade de cachorros abandonados é altíssima. Na verdade, eles estavam lá o tempo todo, que você que não percebia, e a partir do foco para a atenção disso, você começa a perceber. Pense em cuidar, por exemplo, de um jardim, né, com a intenção que esse jardim floresça. Se você coloca atenção, então vamos lá, vamos tirar as ervas daninhas, vamos colocar uma boa terra, vamos plantar as plantas que a gente quer ou tirar aquela que nós não queremos, vamos colocar um fertilizante, aguar, a gente fica com foco naquele jardim. O que vai acontecer? Ele vai florescer. Então é bastante natural que a gente compreenda que se eu focar, a tendência daquele objetivo acontecer é altíssima. E não é um milagre, não é uma mágica, não é o destino colocando algo que você desejava. É simplesmente tendo a ideia e a vontade de focar em algo para que aquilo aconteça. Na segunda-feira eu estava conversando com umas amigas e a gente tem um encontro toda segunda, né? Que é uma outra situação que eu criei, já que é muito difícil a gente se encontrar quando as pessoas moram longe. Nós resolvemos ter encontros semanais, ainda que seja online, para não perder os vínculos. E nós fizemos terapia em grupo, fizemos um curso também de análise transacional juntas, e a gente estava comentando de algumas técnicas que nós utilizamos, e aí estávamos falando sobre a roda da fortuna. A roda da fortuna tinha como objetivo focar nos seus desejos. Então era uma cartolina branca em que você colocava uma foto sua e nós colocávamos a volta da nossa imagem, olha que interessante. No mesmo lugar que está a nossa imagem, à nossa volta nós vamos colocar imagens de coisas que nós desejávamos naquele ano. A gente fazia por um ano, geralmente final do ano para valer no ano seguinte. E é importante que seja imagem, né? O cérebro acredita muito em imagens. É o nosso lado mais lúdico. E uma das garotas estava comentando, das amigas estava comentando, que ela lembra de ter conseguido 100% daquilo que ela colocou ali. Quer dizer, aquilo fica focado, porque você coloca num lugar em que você pode olhar o tempo todo. De repente, no seu espelho, no seu computador, enfim, um lugar que você possa ver todo dia, e com esse foco, não é que existia uma mágica, você mesmo estava colocando a sua energia concentrada naquilo e naturalmente você começa a fazer mais coisas para que aqueles objetivos aconteçam. Se você quiser, experimenta aí. Põe uma data quando você fizer. E, se eu não me engano, tinha uma frase mais ou menos assim:
acima das nossas cabeças, da foto, né? Tinha uma frase: o universo me oferece tudo que eu preciso para ser feliz. E abaixo eu acho que recebo e agradeço tudo que o universo me traz para que eu seja feliz. E era fato. Boa parte, no mínimo 60% de tudo que a gente colocava ali, conseguíamos. Eu fiz por vários anos. E muitas pessoas conseguiam 100%, é mais raro, mas muitas pessoas conseguiam focando naquilo que elas desejavam, as coisas acabavam acontecendo. Antes, o seu poder de concentração era usado para justificativas para certos comportamentos, né? Então, o foco e a concentração naqueles comportamentos automáticos, seja qual for o tipo de comportamento, de fracasso, de sucesso, ou de rituais, de religião, ou a vida é assim mesmo, ou de ser uma garota rebelde. Então, qualquer coisa que você se concentrava antes de perceber esta ideia de que a gente pode colocar atenção em algo para conquistar, para conseguir, a gente deixava o nosso pensamento indo de acordo com as nossas crenças, crenças essas aprendidas com as nossas famílias. A gente não pode esquecer que a gente nasce num meio e aquele meio tem certas verdades. Né? Então, as crenças são essas ideias que na nossa cabeça ou para a nossa família são verdades. E ninguém questiona se essas crenças são reais mesmo, só para as ovelhas negras que acabam fazendo essa pergunta. Mas nós nascemos nesse mar de crenças variadas e a gente vai crescendo, aquilo vai repetindo e nós vamos acreditando que a vida é daquela forma mesmo. Hoje, ainda bem que a gente faz mais terapia, a gente tem mais informação, embora as informações estão bem bagunçadas e talvez o nosso foco não esteja muito claro. Mas é importante que a gente olhe primeiro para o meio do qual a gente viu, porque nós temos duas opções. Ou repetimos toda aquela história, ou a gente inverte, a gente faz ao contrário de tudo, de acordo com as crenças da família. De qualquer maneira, nenhum dos dois você está fazendo o que você quer, né? Quando você é o rebelde, você precisa que alguém diga que não pode fazer aquilo para você fazer. Portanto, você não está escolhendo, você só está fazendo o inverso. Então, antes da gente continuar, acho que é interessante você pensar quais são as crenças do meio em que você vive. Acho que vale a pena, se isso não está claro para você, vale a pena você perguntar para as pessoas do seu convívio o que eles acreditam, o que eles acham que é uma crença. Se a gente pegar a crença religiosa, pode ver que a maioria dos familiares tem algum tipo de religião baseado naquela ideia de Deus que aquela família tem. E a grande maioria segue. A gente não está falando de 100%, porque tem pessoas que parece que nasceram para não cumprir o combinado com aquele grupo. Eu não sei se é o seu caso, mas se não é, a partir de agora pode ser. Então, pense, acho que seria interessante, inclusive, escrever sobre as crenças que existem na sua família, quais são as crenças que você ainda utiliza, e talvez você observar, sei lá, num dia de festa, num dia de almoço em família, você observar como as pessoas funcionam, você ouvir o que as pessoas estão dizendo. E você pode até dar umas cutucadas para você ver como as pessoas defenderão o ponto de vista daquela família. É um belo exercício. Então, o primeiro passo é você compreender que você está imerso num grande campo de crenças. Nós precisamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu volto com você.
Fica aqui comigo, por favor. Voltando para o nosso segundo bloco, na análise desse livro O Ator, e toda a reflexão dele é baseada nessa ideia de nós mesmos sermos um ator, uma atriz dentro da nossa vida. E a gente está dedicando um pouquinho sobre a questão da atenção. No mundo, todo mundo quer atenção. Nós também queremos atenção. Você, para os outros, você é só um figurante dentro do drama deles. E vice-versa também é real. E o seu drama segue em frente, mesmo que ninguém dê atenção, ainda que seja só dentro da sua cabeça. Eu gosto dessa ideia de pensar que nós somos atores ou atrizes e que estamos inseridos nessa peça de teatro. Vamos pensar em peça de teatro, porque quando a gente vai no teatro, a pessoa está ali no palco, né? Acho que fica mais, como está acostumando se dizer, é mais orgânico. Então, de imaginar que nós somos esse personagem dentro de uma história que a gente já nasceu dentro daquela história, a história estava pronta, e você chega lá e você tem que se encaixar no papel para o qual você nasceu. Né? Então, assim, percebemos que nós nascemos já enjaulados dentro daquele roteiro da peça que está obtendo algum tipo de sucesso, algum tipo de atenção. Para tanto, esse tema é dentro da sua cabeça, porque o mundo está rolando aí por fora com outras pessoas com suas peças. E quando alguém de fora entra para a sua peça, é um coadjuvante ou é um figurante. E assim você também é na vida de outra pessoa. Se sua vida fosse uma peça de teatro, como seria? Vamos fantasiar um pouquinho aqui. Como seria? Qual é o seu papel? Quer dizer, do seu ponto de vista, você é o protagonista. Mas dentro da sua família, talvez você não seja o protagonista. Talvez na sua família você não seja o protagonista, mas quando você formar a sua família nuclear, você seja o protagonista. Ou o mesmo papel de principal está nos dois locais. Como é isso para você? Que tipo de coadjuvante você precisa? Principalmente se você vai formar a sua família ou você vai formar novos laços sociais. Qual o tema básico? Como se desenrola o drama dessa peça de teatro, né? Que tem começo, meio e fim. E no nosso caso, o começo é quando nascemos, o meio é o desenrolar da vida e o fim é a morte. Qual é o desfecho se a sua vida fosse uma peça de teatro? Qual é o desfecho? Quais são os problemas que existem e quais as recompensas que você teria por estar dentro desta peça? É uma peça da Ibope, né? Agora a gente já vai fazendo uma comparação com a vida. É uma comédia? É um drama? É um épico? Né? Acho que seria muito interessante se você pensar sobre isso. E se você tiver oportunidade, acho que escrever sobre isso seria bem legal. Mesmo que você não queira conservar o escrito, talvez jogar fora depois, rasgar, jogar fora, ninguém precisa ler. Mas olha que interessante olhar para a sua vida como uma peça de teatro. E se a sua vida fosse uma fábula infantil? Ou um conto de fadas? Ou se fosse um conto com personagens animais ou de magia?
Como seria? Fazendo o estudo do script que a análise transacional propicia, eu fiz esse exercício fiz o do conto de fadas e fiz a construção de uma história com personagens animais, né? Eu fiz sobre uma onça solitária, olha que interessante, que vivia sozinha numa floresta, e desenrolei todo o tema. Depois de um tempo a gente lê e fala, nossa, é a história da minha vida, né? Então o disfarce com os animais eu acho que é bem interessante. E pensando em que você precisa de outros atores para colaborarem no seu histórico, né? Você apreciaria o talento dos outros atores ou atrizes? Ou você tem um protagonismo muito forte, né? Como seria isso para você? Eu estava ouvindo um paciente que conheceu uma pessoa que dava desculpas que tudo que ela não conseguia na vida é porque alguém atrapalhou. E é um personagem interessante, né? Jogar a responsabilidade daquilo que você deseja e não conquistou é porque alguém atrapalhou, né? É um personagem. E qual seria o seu personagem? Como ele se desenrolaria nesse drama? E se você pudesse conhecer melhor essa trupe que faz tanto sucesso com essa peça de teatro e você se propusesse a fazer mudanças? É como se diz por aí, uma releitura. Que mudanças você gostaria de fazer? Você continuaria com o principal? Certos coadjuvantes ou certos figurantes você manteria? O esquema ou o tom vibracional desta nova peça é mais positivo? O que você acha de mudar o enredo dessa peça que você vem trazendo há tanto tempo? E se assim fosse, o que você gostaria de acrescentar e o que você gostaria de tirar para esta releitura? Precisamos voltar para a casa do nosso eu autêntico. A princesa e o príncipe precisam acordar. O Eric Berne, criador da análise transacional, ele dizia uma coisa muito interessante. Naquela época não tinha esse problema de chamar as filhas de princesa e os filhos de príncipe. Eu sei que no momento isso parece um pouco pejorativo, mesmo porque os contos de fadas ficaram muito sem graças em comparação com a vida real. Mas se nós formos fazer análise dos contos de fadas, a gente vai encontrar muita coisa interessante. Então, o Berne ele dizia o seguinte: todos nascem príncipe e princesa. A vida e as pessoas à nossa volta se encarregam de transformar-nos em sapos. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado muito sobre isso. Talvez seja um bom momento para a gente recuperar essa ideia, não de idealização, mas esta ideia de que a gente pode ser próspero, que a gente pode ser belo, que a gente pode ser espiritual, que a gente pode amar. Todo conto de fadas tem aí, né, um grande amor se realizando. E é interessante como os contos de fadas, as mães
ou pai e mãe da protagonista sempre, ou do protagonista sempre morrem, né? Elas sempre estão muito sozinhas. Mas essa ideia boa, de saúde, de beleza, de bem-estar, de prosperidade, estão aí dentro de você. Eu gosto muito quando a gente quebra o ideal dessas histórias, como o Shrek, né? O Shrek é um monstrinho e a princesa não é aquela princesa, a princesa Fiona. Não é aquela princesa esguia, bonita, linda, maravilhosa, mas os dois não deixam de ser príncipes e princesas, né? A gente vai quebrando os estereótipos aí de acordo com o tempo que a gente está vivendo. E muito interessante que em vários contos, numa releitura, o amor não é mais de par, o amor é fraternal. Naquele conto de fada da Frozen, né? O grande amor se desenrola entre as duas irmãs. E teve uma releitura, uma regravação acho que é da Bela Adormecida, em que a bruxa é boa e que o que se restabelece no final é o amor entre essas duas mulheres. Gosto muito dessas ideias. O amor pode ser múltiplo, né? Ele pode vir de várias fontes. Então, de fato, quando a gente começa a fazer essas análises, nós precisamos voltar para a casa do nosso eu, que já nasce autêntico. Príncipe e princesa, por causa disso, é autêntico. E a vida acaba nos transformando em sapos. Tenho certeza que você já se sentiu dividido entre o desejo de se encaixar e a ousadia de uma versão nova, ou talvez uma versão mais autêntica, uma versão da sua essência. Acho um excelente convite. Se você fosse olhar para a sua essência, como ela seria mesmo? Para a sua princesa e seu príncipe internos, que características eles teriam? E você sabe precisar onde foi que você perdeu essa autenticidade? Nem precisa pensar muito. Eu já dou a dica para vocês. Foi lá na infância. A gente pode ter várias faixas etárias em que aconteceu alguma coisa e a gente foi se perdendo nesse emaranhado, mas certamente está lá na infância. Especialmente de 0 a 5 anos é onde a gente encontra os maiores traumas. E você pode buscar pela memória, pelos históricos da sua vida, onde foi que você resolveu não ser mais aquela pessoa autêntica. E todos nós fizemos isso. Não há quem não tenha feito. Porque nós precisávamos conviver no nosso meio. E como a gente não tinha um cérebro ainda capaz de fazer análise, a gente simplesmente foi aceitando. Porém, ao longo da vida, a gente vai percebendo que falta alguma coisa. Essa autenticidade que o Dom Miguel Ruiz está propondo no livro. E há muitas coisas para se fazer para conquistar essa autenticidade que já mora dentro da gente. E nós vamos mais uma vez para um intervalo e no terceiro bloco a gente vai encontrar mais pistas de como sermos mais autênticos. Aguarde só um instantinho. Voltando, nós estamos falando de que a gente já sentiu-se dividido entre o desejo de se encaixar na nossa família ou no nosso grupo social e a ousadia, a vontade de ser uma versão real. E um dos fatores que eu acho que mais nos atrapalha é o medo de ser julgado. E esse julgamento pode minar boa parte dos impulsos criativos que a gente tem
para ser aquilo que a gente deseja. E pode inclusive fazer você mesmo ir contra essa essência que você tem. Olha para uma criança, como ela é impulsiva em relação àquilo que ela deseja. Eu fico só observando, né? Tem uma netinha de 4 anos, ela mora lá na Austrália, mas eu vejo como ela gosta de dançar. E como ela é livre nos movimentos, no jeito que ela dança. Claro, ela não é nenhuma profissional, embora já faça aulas de dança, mas faz porque gosta, não porque alguém quer que ela se transforme numa dançarina. Mas eu fico olhando como os movimentos dela são livres. Ela não está preocupada se aquele é um passe de balé e se está feito de forma correta. Ela tem uma origem irlandesa e tem lá uma tradição de sapateados na Irlanda, né? É incrível como ela gosta de sapatear, como ela tem uma afinidade com isso, mesmo sem conhecer, porque ela mora na Austrália, ela ainda não sabe disso. Mas ela adora o sapatinho que faz o barulho. Então ela vai tendo experiências que de alguma forma podem ser tosadas com algum tipo de julgamento. Quantas vezes a gente já pediu para uma criança ficar quieta porque ela faz muito barulho? Ou, infelizmente, não eu ouvi, mas já ouvi mães dizer isso, que aquela criança é ridícula na maneira como ela se comporta ou daquilo que ela gosta. É triste ouvir isso, porque a criança só está experimentando, mas ela vai se encaixando. Então, o medo de ser julgado e não corresponder à mãe, ao pai, à família, pode podar, pode inclusive fazer você ser contra os seus desejos, aquilo que você mais almeja. Porém, hoje a gente pode perceber que a nossa vida é uma obra-prima e ela deve ser cuidada nos seus mínimos detalhes para que ela seja digna de uma obra-prima. E a nossa ideia é de fazer essas revisões e a qualquer tempo você fazer as alterações na sua vida. Não venha me dizer que você já é velho demais para fazer algum tipo de mudança no seu caráter, no seu comportamento, no seu jeito de pensar. Seja qual for o tempo de vida que você ainda tenha, tem muito tempo para você fazer mudanças, porque a mudança é agora, ela não é amanhã, ela é agora. Não tenha medo de ser rejeitado por outras pessoas. Notar como você rejeita a si mesmo é a coisa mais importante. A gente sempre está falando desse relacionamento para fora e desse relacionamento para dentro. Pouco importa o que pensam, o que acham de você, mas qual é o juízo que você faz de você? Você, ao invés de criar sua obra-prima, você é o maior crítico de você mesmo. E já pensou que se você fizer as mudanças mais incríveis que você queira fazer, você pode estar inspirando pessoas, seus próprios entes queridos, seus filhos, seguindo esse exemplo de superação de medo. Vamos pegar um pouco por aí, né? Como você reage diante do medo de ser julgado, qualquer tipo de medo, do medo de perder a vida, do medo de ficar doente, ou numa situação cotidiana, lá você está dirigindo ou batem no seu carro, você bate, como é que você responde a isso? Você fica perdido? Você naquele momento respira profundamente, sai do carro, vai analisar primeiro? Você desmaia? Você fica histérico, histérica? O que é que domina você nessas horas
de impulsos. E se seus filhos estiverem juntos, eles estão copiando esse comportamento que você tem diante da vida. Eu vi um vídeo muito interessante, é até propaganda de uma marca que não vou me lembrar, mas é um menininho que está com uma flor nas mãos e ele vai passando por diversos obstáculos com aquela única flor. Está quase murcha a flor ali, de tanto que ele enfrenta frio, chuva, bolada. E você vê que ele é como se ele estivesse passando pela vida, enfrentando as várias dificuldades, até que ele chega em casa e ele entrega aquela flor para a mãe. Mas ao mesmo tempo que ele está entregando a flor para a mãe, o pai também chega atrás dele e chega com um buquê enorme de flores para a mulher dele. Quando ele percebe que o filho, aquela flor modesta, está entregando para a mãe, ele esconde o buquê que ele trouxe e elogia o filho. E a ideia do post era: alguém está copiando seus comportamentos. Preste atenção no que você está fazendo, porque os seus filhos ou até outras pessoas estão copiando os seus comportamentos e você está inspirando os seus entes queridos. Então, se você fizer um movimento de mudança, ainda que você seja rabugento, seja pessimista, se você fizer um movimento para um comportamento mais positivo, alguém está olhando para você e percebeu que você foi capaz de sair daquele tipo de comportamento e criar um novo comportamento. E um comportamento belo, altruísta, elegante. Você já pensou sobre isso? Que como é aquela ideia que a gente fala? Filho de peixe, peixinho é? Será que esse peixe não pode fazer novos movimentos, já que isso pode ser copiado pelos seus filhos? A gente pode deixar novos exemplos. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas essa trupe que vai seguir até o nosso último dia pode ter novos aprendizados a partir de você. Então, esteja ciente de como é a sua trupe. Todos nós desejamos relacionamentos baseados em confiança. É onde a gente mais floresce. A sua atenção é importantíssima para fazer essas mudanças. Então, mostre o melhor reflexo delas. Esteja presente na vida dos seus entes queridos e confie que eles farão o mesmo por você. E eu gosto muito da ideia de não fazer isso no final da vida, mas fazer em algumas etapas da sua vida. É uma visualização. Eu fiz já várias vezes, mas a primeira vez foi de muito impacto. E eu vou convidar você para fazer esta visualização agora. Eu acho que você pode fechar um pouquinho os seus olhos, respirar profundamente, sentir o seu corpo, vê se tem pontos de tensão. Veja como a sua respiração ela está acelerada. E vá repetindo essas respirações até que ela se normalize. E você se vê num campo, caminhando sobre esse campo. E ao longe você vê uma construção enorme e você entra nessa construção. E você descobre que é um teatro. Não tem ninguém naquele teatro. Mas alguém te convida para subir ao palco
Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. E quando você sobe ao palco, uma luz é dirigida a você. E neste exato momento, as portas do teatro se abrem. E você vê que vai entrando os seus familiares. Todos que pertencem à sua família, do mais próximo ao mais distante, vão entrando e vão se sentando nas primeiras fileiras. Logo depois, vêm os seus amigos, os atuais e os antigos. Aqueles lá da escola chegam todos. E quando você percebe, o teatro está lotado de pessoas que já passaram na sua vida, do trabalho, dos seus cursos, os amigos sociais, os mais íntimos, o salão está cheio. Você nunca tinha olhado para essa plateia e todos estão ali olhando para você. Seus pais, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos e bisnetos, estão todos olhando para você com um lindo sorriso. E ainda assim falta uma pessoa que entra um pouco atrasado, mas entra vigoroso, com um buquê de flores na mão, e vai se dirigindo ao palco e sobe no palco. E você, por causa das luzes, não consegue ver exatamente quem é. Mas você nota que você reconhece os traços. Para sua surpresa, é você mesmo, na sua melhor fase da vida. É esse ser autêntico que você está procurando, é a sua essência que está se aproximando de você. E ali entrega para você um lindo buquê de flores e te abraça. E neste momento todos aplaudem a beleza do ser humano que você é, mesmo com os seus erros, com as suas dificuldades, porque todos nós temos. Esta é a sua plateia, te aplaudindo. E você eternamente abraça esse ser autêntico que está na sua frente e recebe as flores dele. Sinta a sua essência, a sua autenticidade sempre esteve aí. Se permita conviver com a sua autenticidade e de fazer as mudanças que você precisa fazer para chegar lá, para estar mais próximo. E veja quantas pessoas te aplaudindo. Alguns estão até gritando: bravo, bravo! Olhe e curta este momento. E assim, com o coração enternecido e cheio de alegria, você vai voltando para cá. E vai se despedindo dessa experiência e sentindo o seu corpo, a sua respiração e essa vontade de viver, de fazer transformações na sua vida. É o convite que eu faço para você hoje. Comece agora a fazer as mudanças que você quer na sua vida, para que tudo fique mais leve e para que você seja um belo exemplo para aqueles que você ama. Assim me despeço. Encontro vocês num próximo programa. Até lá!
Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.